Hoje eu vou falar para vocês sobre a radiação cósmica de micro-ondas. Para isso, tá? Eu vou usar uma ordem não cronológica, porque vocês podem ver aqui que existem várias datas nesse quadro. O intuito dessa aula de hoje, dessas datas que estão no quadro, é eu contar uma pequena história para ajudar vocês a entender um pouquinho de como a gente chegou até aqui, tá? Então, primeiro, eu vou falar para vocês sobre um equipamento que todo mundo tem em casa. A gente vai falar sobre o micro-ondas, tá? Para quem é um equipamento que ele serve para quê? Para aquecer alimentos, tá? Vocês já perceberam que existe diferentes potências que você pode colocar nesse equipamento, que existem diferentes tempos para você aquecer determinados materiais. Por exemplo, você não pode colocar metal lá. Por que você não pode colocar metal? Senão você vai induzir energia, você pode provocar um incêndio. Dependendo do tipo de comida que você coloca lá dentro para esquentar, ela esquenta mais rápido ou ela esquenta mais devagar. Depende do que? Da quantidade de moléculas de água que tiver dentro do material. Por quê? Basicamente, a gente entende que a radiação de micro-ondas é um tipo das radiações, tá? Ela se encontra na faixa de micro-ondas. Ela pode aquecer os alimentos de que forma? Ela excita, tá, as moléculas de água, por causa da polaridade delas, e elas começam a vibrar. A gente sabe que, tá? A gente sabe que energia cinética é mv² sobre 2. Se eu tenho velocidade de uma partícula, eu tenho energia cinética, eu tenho um atrito e eu gero calor, tá bom? Baseado nisso, tá? Como que isso foi descoberto? A gente vai deslocar para o ano de 1945. 1945 está acontecendo o que, pessoal? Guerra. Segunda Guerra Mundial. Desenvolvimento de radares, tá? E esse cara aqui, Percy Spitzer, ele é o cara que descobriu, tá? Uma das aplicações da radiação de micro-ondas que é muito útil para a gente hoje. Por quê? Já era prevista por Maxwell, tá? Que estudava a radiação, só que essa aplicação ela se deu como? Ele estava sentadinho lá, perto de um dos equipamentos, e ele estava com uma barra de chocolate, com o seu chocolatezinho no bolso, tá? E aí, ele sentiu a perna dele queimar. Por quê? O chocolate que estava no bolso dele derreteu e começou a queimar a perna dele. E aí ele começou, poxa, caramba, tem alguma coisa estranha aqui, como que isso daqui derreteu? Ele começou a estudar e ele percebeu que esse tipo de radiação, ele poderia esquentar os alimentos. E a gente chegou onde a gente tem hoje, um micro-ondas. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula e o que isso tem a ver com o Big Bang? A gente vai dar um salto lá na frente, porque a gente vai falar, a gente falou na nossa prova que a radiação cósmica de fundo foi uma das maiores evidências do Big Bang, dessa teoria que mostra o desenvolvimento do nosso universo, tá? Como que ela foi descoberta, tá? Tinha esses dois caras aqui, ó, o Penzias e o Wilson, eles tinham uma antena, tá? De transmissão de sinal, e o intuito da empresa deles era gerar o sinal mais limpo possível. Pensa comigo aí, transmissão de telefone, transmissão de rádio, e você começa a ter chiado, você começa a ter interferência. Então, eles trabalhavam nessa linha de pesquisa. E eles começaram a detectar que tinha uma impureza no sinal deles lá, que eles não conseguiam tirar. Aí eles começaram a discutir, falando, certeza que é bosta de pombo que está lá na antena, o que eu vou fazer? Vamos subir lá na antena gigantona, vamos lavar ela inteira, passar vassoura, sabão, deixar ela limpinha. Deixaram a antena limpa e o sinal permaneceu. E aí, eles falaram, poxa, não é isso. Vamos para a universidade para ver o que está acontecendo. E aí, já tinha um cara que em 1940 tinha previsto um sinal, tá? Que era, ele tinha previsto um eco primordial. Quem que era esse cara? Era o George Gamow, tá? Ele tinha previsto esse sinal, que era o eco do Big Bang, tá? E aí, na hora que eles chegaram na universidade e contaram isso para os pesquisadores, eles falaram, vocês são os caras
vocês descobriram o sinal que a gente está procurando faz tempo, tá? E aí eles conseguem ganhar o Nobel de 1978. Percebam que eles descobriram esse sinal em 1965, tá? E aí, qual que é a grande questão aí, ó? A teoria do Big Bang, ela surgiu lá em 1927 com um padre, esse padre ele se chama George Lamaitre, tá? E ele previu que o início de tudo, que tudo poderia ter surgido a partir de um ponto, e que o começo do universo, ele era quente, tá? Baseado nisso, em 1929, o pessoal aí do fundo, a gente tem Heisenberg, ele descobriu o redshift, ele descobriu que as galáxias estavam se afastando, então você tem um deslocamento do vermelho, e aí foi uma coisa que eu falei para vocês na segunda-feira. O que vai cair no Enem? Efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É esse deslocamento ou para o azul ou para o vermelho. O que isso significa? Se eu passar aqui gritando por vocês, ela tá ali. Eu estou aqui, ó. Quando eu estou indo na direção dela. Se eu for muito rápido, o que acontece? Ela vai escutar vai sair. Tá tendo um deslocamento. É o que você entende quando os carros passam. Porque você tem um deslocamento, tá? Quando a fonte está se aproximando, tanto a luz quanto o som, ele tem um tipo de deslocamento específico. E você pode ter um redshift ou um blueshift. Se a luz ela tem um redshift, significa que está afastando. Se você tem um blueshift, ó, aqui, ó, ela está tendo, eu sou uma luz muito intensa e eu estou aproximando dela. Ela está tendo um blueshift. Agora, eu passei por ela, ela está tendo o quê? Um red, porque está afastando, tá bom? Isso aí serve para aplicação em radares, tá? E em inúmeros outros tipos de tecnologia, tá? Radiação cósmica de fundo de micro-ondas, maior evidência do Big Bang, tá? E mostra que o universo um dia ele já foi denso. Tranquilo, pessoal? Perguntas? De boa? Fechou.